Atos capítulo 20, nós vamos para a segunda parte do discurso de Paulo aos líderes ali da igreja de Éfeso. Nós vamos ler do verso 25 até o verso de número 38. Nós estamos aqui então no livro de Atos, escrito por Lucas, o médico, o historiador, aquele que registrou a igreja primitiva, a igreja expandindo, o evangelho crescendo, chegando até os confins da terra. E aqui Paulo, então, está na sua terceira viagem missionária. Ele tem o objetivo de chegar em Jerusalém, ele para no porto de Mileto, que é uma cidade próxima a Éfeso. A cidade de Éfeso foi onde ele mais gastou tempo, aproximadamente 3 anos. E ele, então, no porto da cidade de Mileto, ele manda chamar os presbíteros e dá ali, então, o seu recado final. Então, nós temos aqui a despedida do apóstolo Paulo. Esse é o título da mensagem de hoje, a despedida de um apóstolo. E nós temos aqui, então, as palavras finais de Paulo para aqueles pastores, para aqueles líderes, para aqueles presbíteros dessa importante igreja de Éfeso. Crianças, hoje até eu gostaria de desenhar. O desenho é o seguinte. Pais, ajudem aí, tá? Mas é fácil. Você vai desenhar. Débora, presta atenção. Você vai desenhar um rebanho de ovelhas, certo? Um pastor bem caracterizado e um lobo. Esse lobo, ele quer atacar as ovelhas, certo? E é papel do pastor defender as ovelhas, ok? Tá tranquilo? Acho que essa ilustração pode terminar a mensagem, né? Tô brincando. Vamos para o texto bíblico. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 25 em diante. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não verei mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer, ou necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com eles. Então, houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Vamos orar? Deus, bendito é o Senhor, bendito é o teu Filho e a tua palavra, Deus. Obrigado porque ela tem nos direcionado a vida, a tua palavra tem nos dado alimento espiritual, tem nos revelado Cristo Jesus como Senhor dos céus e da terra. Pedimos ao teu Santo Espírito que nessa noite nos ilumine, nos dê graça,
para que possamos compreender a Tua palavra e aplicar em nossas vidas, ó Deus, que possamos ser transformados, mudados, guiados, encorajados também pela Tua santa palavra. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. A despedida de um apóstolo. Então esse é o discurso final de Paulo. Ele está deixando aquela região e ele convoca os presbíteros, como eu comentei, e dá ali as suas últimas instruções. A primeira parte do discurso de Paulo, ele foca nele mesmo como modelo para os líderes. Então Paulo é esse apóstolo fenomenal, né? Ele pode ser considerado o maior cristão que viveu nessa terra. Registrado biblicamente, eu não consigo entender uma outra pessoa com tanto conhecimento vindo de Deus, tanta graça, tanto serviço, suor, lágrimas e até a morte, né? Entregou a vida inteira. E ele diz isso, que ele considera a missão maior do que a própria vida, né? E tem mostrado isso. E Lucas registra Paulo como esse grande líder. Então, na primeira parte desse discurso, ele mostra como ele agiu, como é ser um líder. Como se ele dissesse, olhem para mim e me imitem. Ele está dizendo para aqueles líderes, para aqueles presbíteros, sigam a mim, façam o que eu fiz. Não porque Paulo em si só, ele seja alguma coisa, mas porque Paulo está imitando a Cristo. Paulo é um seguidor de Cristo, então ele não tem problema de dizer para aquelas pessoas, me imitem porque eu estou imitando a Cristo, me sigam porque eu estou seguindo a Cristo. É isso que ele está fazendo, e aqui, essa palavra ela é especial à liderança, ela é uma palavra direcionada principalmente aos líderes da igreja, aos pastores, presbíteros, diáconos, professores, mas também a todos nós, como pais, mães, esposas. Ela deve ser aplicada a cada um de nós. Então essa primeira parte, como eu comentei, Paulo foca na sua conduta no meio dessa liderança. Verso 18, ele diz o seguinte, vós bem sabeis como me conduzi no meio de vós. Verso 19, servindo com toda a humildade. Verso 20, jamais deixando de anunciar coisa proveitosa. 21, testificando arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo. E ao final, até o verso 24 ali, ele coloca então a missão, o ministério, o serviço a Deus acima da própria vida. E agora, nesse trecho que nós acabamos de ler, nesse discurso de despedida para aquela liderança, o foco de Paulo é na responsabilidade dos líderes. O foco de Paulo é nos presbíteros, na ação, no comportamento, na vida que os presbíteros devem ter, em especial em guardar e proteger o rebanho de Deus. Verso 25, inicia-se aí com Paulo, com o conhecimento da parte de Deus, de que ele não mais veria aqueles irmãos, de que aqueles irmãos não mais veriam o seu rosto. Verso número 25. Chegou a hora de Paulo ir embora. A ideia desse trecho é que o trabalho havia terminado. Paulo concluiu sua missão no meio dos Efésios e agora é hora de ir embora. E uma breve aplicação aqui para nós. Um dos momentos mais complicados na vida de uma igreja pode ser a transição pastoral, pode ser o momento que o missionário deixa o campo, pode ser o momento que aquele pastor que casou pessoas, fez ofício fúnebre, batizou as crianças, agora ele está indo embora. E é preciso sabedoria por parte da liderança da igreja para ter essa transição. Existem momentos que o pastor vai deixar o campo, vai ir para outro campo, Deus está chamando ele para outro lugar, ou Deus levou para a glória. E a igreja precisa caminhar com outra liderança. Então Paulo ele entende aqui que a missão dele terminou. Ali em Éfeso, o trabalho foi concluído. E ele então vai ressaltar aqui que ele cumpriu a sua missão. De que maneira? Ele vai dizer o seguinte, verso 26. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. O que Paulo está dizendo aqui? A imagem é trazida lá de Ezequiel 33, onde há o papel do atalaia.
Quem que é o atalaia? O atalaia é aquele que ficava num local privilegiado e ele via lá, ele conseguia enxergar o mal chegando, o inimigo chegando, e ele alertava o povo. E no texto de Ezequiel é mais ou menos o seguinte: olha, se você não alertar, a culpa é sua. Mas se você alertar e a pessoa deliberadamente prosseguir nesse caminho, aí você está limpo do sangue dessa pessoa. A culpa não é sua. Então, quando a gente lê esse texto, nós conseguimos entender que ser líder na igreja de Cristo não é algo trivial, não é uma aventura, não é uma tarefa simples ou que não tem consequências. Nós vamos compreender mais profundamente nesse texto isso que eu estou dizendo. Então Paulo, ele declara que, olha, eu estou limpo do sangue de vocês. E por que ele pode declarar isso dessa forma? Verso 27 responde: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo está dizendo, olha, eu anunciei o evangelho. Eu desdobrei o evangelho diante de vocês. O que eu preguei para vocês foi Cristo, foi todo o plano de Deus. Foi pregado, foi anunciado. Então, se alguém se desviar da fé, se alguém apostatar, abandonar a fé, a culpa não está mais nas mãos de Paulo. Ele cumpriu o seu papel ali, anunciando todo o desígnio de Deus. Então aqui esse trecho nos mostra essa responsabilidade do pastor, do presbítero, do líder, em anunciar a palavra de Deus, em ser fiel na proclamação da mensagem, a mensagem de Deus, a mensagem que traz vida para o povo de Deus. Se o líder, se o pastor, ele se cala, ou ele distorce o evangelho, e ele não cumpre essa missão, ele torna-se culpado diante de Deus pelo sangue daqueles que perecem, sem essa advertência, sem esse alerta da parte aí do atalaia. Então, esse trecho nos mostra essa importante missão aqui de Paulo sendo concluída. E ele então pode declarar com confiança de que ele está livre, limpo, sem culpa do sangue de todos ali. E aqui a ideia não é somente dos líderes, mas da igreja de Éfeso. Paulo havia passado 3 anos ali e pode ter certeza que a mensagem de Paulo não era outra coisa senão Cristo Jesus, o Evangelho. Tá? E agora no verso 28, Paulo focaliza na responsabilidade dos líderes, dos presbíteros da igreja. Ele vai dizer o seguinte: atendei, ele está falando para os líderes, certo? Ele está falando para os presbíteros. Ele diz então: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Então Paulo está dizendo aqui, está chamando a liderança, os presbíteros ali, a cuidarem, em primeiro lugar, da sua própria vida. Atentem, cuidem, vigiem por vocês mesmos, pelo próprio coração de vocês. E depois, cuidem do rebanho de Deus. Então a ideia é que o presbítero, o pastor, o líder, ele precisa cuidar do próprio coração para depois cuidar do coração dos outros. Ele precisa vigiar a própria vida, ele precisa cuidar de si mesmo, e depois da doutrina, e depois do ensino, e depois da igreja. Então, um ministério fiel, um serviço fiel, uma liderança fiel, é aquela que cuida de si próprio, em primeiro lugar, que vive uma vida de santidade, que vive uma vida de caráter, alinhada com os preceitos de Deus, alinhada com a palavra de Deus, e aí então ele pode sim cuidar do rebanho de Deus. A ideia é que, trazendo em outras palavras, é aquele que não cuida de si mesmo não deve cuidar ou não pode cuidar do rebanho de Deus. Então Paulo, ele une aqui a vida e a doutrina. O pastor é chamado para ser um atalaia do próprio coração em primeiro lugar, da própria vida, e aí então da vida dos demais. Então, às vezes, o pastor, aquele que lidera o povo de Deus,
muitas vezes ele deixa de cuidar do próprio coração. É como se fosse o garçom que passa fome, ou o alfaiate que vive com a roupa esfarrapada. Ele cuida da vida dos outros, mas muitas vezes ele deixa a própria vida passar. Ele está vigiando a vida dos outros, mas em muitos momentos ele pode deixar de vigiar a própria vida e falhar gravemente. Isso acontece costumeiramente. Nós conseguimos observar em muitos ministérios, muitos pastores, muitos líderes que caem, que destroem o próprio ministério, parte da igreja, porque não vigiaram a própria vida. Então Paulo aqui, com essa sabedoria celestial, ele está dizendo para aqueles presbíteros, olha, cuide da sua própria vida, em primeiro lugar. E aí então cuide do rebanho de Deus. O texto destaca essa ideia de rebanho, né? Essa é uma imagem do Antigo Testamento, essa é uma imagem que procede lá de Israel, e Deus sendo o pastor do seu povo. Jesus toma essa mesma imagem e traz para ele como sendo o bom pastor, o supremo pastor do povo de Deus. E aí ele diz aqui que esses irmãos, esses presbíteros, eles foram designados não pelos homens para serem presbíteros, para serem líderes da igreja, mas pelo próprio Espírito Santo. Então há uma autoridade espiritual na vida dos líderes da igreja, onde o Espírito Santo é quem os chamou, é quem os constituiu ali como líderes. Então, por mais que haja uma eleição, haja uma escolha humana nessa situação, para escolhermos os líderes da nossa igreja, o Espírito Santo está velando, está guardando o seu povo, está colocando as pessoas que ele designou. Assim acontece no mundo secular também, como nós falamos de presidentes, de autoridades, de juízes, de magistrados. O Espírito Santo é aquele que, em última instância, ou em primeira instância, que guarda o seu povo, que abençoa o seu povo. Verso 28, nós temos aqui um ponto importante. Então, Paulo está falando para presbíteros, verso 17, perceba aí, e agora ele vai chamar esses presbíteros de bispos. E aí ele diz para pastoreardes a igreja de Deus. Então nós temos aqui 3 termos que são usados na Escritura para a mesma função: presbítero, bispo e pastor. Nós compreendemos que é um termo intercambiável. O pastor é o presbítero é o bispo é o pastor, o bispo é o presbítero. Então, em algum momento a Bíblia usa pastor, em outro momento ele usa presbítero, em outro momento ele usa bispo para a mesma função. Está falando para, mais uma vez, está falando para presbíteros, ele chama eles agora de bispos, que devem, observe aí, verso 28, pastorear a igreja de Deus. Então, há essa ideia. A palavra bispo, né, do grego é episkopos, que significa mais a ideia de um supervisor, de alguém que vai monitorar, de alguém que vai cuidar, vai vigiar, vai ser um guarda, vai ser uma sentinela do povo de Deus. Isso é a ideia de pastor, é alguém que está supervisionando, está observando, está próximo, está vigiando, zelando. E aí, um ponto importantíssimo, verso 28 ainda, ele vai dizer para pastorear a igreja de Deus. Algumas pessoas têm o conhecimento que eu sou pastor e falam assim, não, eu vou lá na sua igreja. E falam, irmão, não tem igreja nenhuma. A igreja é de Deus, não tem igreja não. Eu entendi o que ela quis dizer, mas eu já me... Não, o rebanho é de Deus, o rebanho pertence ao Senhor. No Antigo Testamento, nós vemos Deus resgatando o seu povo no Egito, e ele diz lá que o povo dele serão um reino de sacerdotes, que o povo dele é propriedade particular, propriedade exclusiva de Deus, pertence ao Senhor. E aí o texto avança ainda nessa ideia, dizendo o qual ele comprou. Somos propriedade de Deus, somos comprados, e aqui nos fala sobre o preço que foi pago. Comprou com seu próprio sangue. E aqui, obviamente, há uma referência indireta a Cristo Jesus. Então, nesse trecho aqui nós temos o Espírito Santo, nós temos Deus o Pai, mas nós temos também o Filho, Deus o Filho, aquele que
encarnou-se, tornou-se homem e derramou seu sangue para comprar, para remir o seu povo. Então, a igreja pertence a Deus, a qual ele comprou, propriedade dele, com alto preço, com o preço do sangue do amado Filho de Deus, do eterno Filho de Deus. Então, há um preço, houve um preço pago. Nós falamos sobre graça, nós falamos sobre o favor de Deus imerecido, mas há um preço pela nossa vida, há um preço pelo perdão dos meus pecados. Foi de graça para mim, mas custou alto para Deus, no sangue do próprio Filho de Deus. Verso 29, Paulo agora, ele destaca na sua iluminação do Espírito Santo da seguinte maneira: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes. Paulo está dizendo, eu sei o que vai acontecer. Ele diz em primeiro lugar, eu sei que ninguém mais aqui vai ver meu rosto. E agora ele diz, eu sei também que quando eu sair, vão entrar lobos vorazes, lobos famintos, lobos querendo despedaçar o rebanho. E ele diz que esses lobos, então, não pouparão o rebanho. Então, é essa imagem, a imagem de ovelhas, dos pastores e dos lobos, dos perigos. E aqui a ideia dos lobos são falsos mestres. É o falso profeta, é o falso ensino. Aquele que vem para roubar, matar e destruir. São lobos vorazes, eles estão famintos, eles olham o rebanho, eles olham o povo de Deus, eles veem cifra, eles veem poder, eles veem que eles podem arrancar o couro dessas pessoas. Eles podem se aproveitar das pessoas, que é fácil enganar as pessoas. É fácil enganar aquelas pessoas que não conhecem a Bíblia. Fácil. É fácil. Eles sabem disso. Eles vão e eles procuram as igrejas. São enviados do inferno, enviados de Satanás. E eles, então, a ideia aqui que o texto nos mostra é, em primeiro lugar, esse perigo externo. Os lobos que vêm de fora entram, se introduzem e penetram no meio das ovelhas e causam um estrago no meio do povo de Deus. E o verso 30 vai dizer que há um perigo interno também. Então há o perigo dos lobos externos, mas há o perigo interno. Ele diz o seguinte, olha, eu sei também que dentre vós mesmos, Paulo está falando para líderes, para presbíteros, para homens experimentados, para pessoas maduras na fé, está dizendo, no meio de vocês vão se levantar também homens corrompidos. Então existe o perigo externo de algum lobo se aproximar, entrar na igreja e começar a semear o joio, o veneno, falsas doutrinas, falsos ensinamentos, mas o verso 30 diz que do meio da própria igreja podem surgir os falsos ensinos. Dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. A ideia aqui é de distorção. Não é a ideia que a pessoa vai trazer algo completamente novo, mas a ideia é que ele vai torcer a verdade. E o propósito dessa distorção da verdade é o benefício próprio. Verso 30, ainda, dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então eles não estão preocupados em fazer discípulos de Cristo. Eles estão preocupados de que as pessoas, de que os cristãos, de que a igreja sigam eles mesmos. O falso líder, o falso profeta não aponta para Cristo, não quer fazer discípulos de Jesus, mas discípulos de si próprio. E a ideia é que ele seduz com essas distorções, com algum falso ensino, com alguma distorção da verdade. Verso 31, portanto, vigiai. Vigiai. Esse é um termo amplo na Escritura. Todos nós, como cristãos, precisamos vigiar. Quando nós falhamos, quando nós pecamos, quando a nossa carne avança, quando o nosso pensamento, as nossas palavras, quando nós explodimos em ira, em raiva, o que é isso? Nós não vigiamos.
Isso é para nós, para você, para mim. Mas em especial Paulo diz aos líderes, olha, vigiem, vigiai, estejam atentos, estejam alertas. A ideia é não durma por conta disso. Vigie o ensino na igreja. Vigie porque as distorções, porque Satanás, ele quer semear doutrinas falsas no meio da igreja. Facilmente ele tem esse objetivo, essa missão. Então nós observamos por toda a Escritura falsos mestres, falsos profetas e os apóstolos, em quase todas as cartas, alertando o povo de Deus, vigia, vigia. Porque existe essa possibilidade. Verso 31 ainda, vigiai, né? E aí, mais uma vez, Paulo traz o seu próprio exemplo, lembrando-vos de que por 3 anos, né, então é um arredondamento aqui para o tempo que ele passou em Éfeso, 3 anos, noite e dia, a ideia é que é o tempo todo. Não cansei de admoestar com lágrimas a cada um. A ideia de admoestar é de alertar. Não cansei de alertar com lágrimas a cada um. Então a ideia é que Paulo tinha o seu ministério público ali, ensinando no atacado, mas ele também ensinava particularmente. Mais uma vez, aqui a ideia não é somente dos líderes, dos presbíteros que estão lá ouvindo Paulo dizer, mas de toda a igreja. Paulo ensinava também um a um, face a face. E eu quero convocar aqui os irmãos, a igreja como um todo, para que nós possamos ter com mais intensidade o ministério de aconselhamento. O aconselhamento é uma pregação individual. É para você, para o seu coração, para o seu momento, para a sua vida, para aquilo que você está vivendo, para a circunstância que você está passando. Então procure o pastor, procure o presbítero. Daqui de cima está todo mundo tranquilo, daqui de cima está todo mundo bem. E muitas vezes o pastor é procurado quando a situação já está num nível que não tem mais o que fazer. Pastor, vou dar só um exemplo, tá? Pastor, conheci um rapaz, é uma bênção, supimpa. Já estou me relacionando com ele. Aí o pastor vai perguntar, qual que é a pergunta que o pastor vai fazer? É convertido? Não, pastor, mas você sabe, ele é um cara que faz caridade, ele, né? E o pastor vai dizer, separa, rompe com isso. Então muitas vezes acontece isso. Quando não tem mais solução, procura-se o pastor. Ou o pastor é o último a saber. Então eu quero chamar os irmãos. Procurem um pastor. Pastor, vamos conversar, vamos tomar um café. Eu quero me aconselhar, eu preciso de uma palavra, eu preciso de luz. O senhor conhece a Bíblia? O pastor conhece a Bíblia. Ele estuda isso, ele se debruça nisso, ele foi capacitado por Deus para isso. E aí eu quero trazer uma outra afirmação aqui. E muitas vezes o povo de Deus acaba procurando alguém que não conhece a palavra de Deus para se aconselhar. Às vezes é um amigo, é uma amiga, é um parente, às vezes é um psicólogo que não conhece a palavra de Deus. Como que alguém que não conhece a Escritura vai me aconselhar? Será que ele vai me aconselhar dentro da lei de Deus? Se ele não conhece, como que isso vai acontecer? Não acontece. Então, temos aqui o nosso gabinete, temos aqui o pastor que vos fala, temos um cafezinho ali da máquina, gostosinho, que você pode sentir, chocolate quente. Mas eu chamo a igreja que nós possamos ter isso com mais frequência. Pastor, eu estou numa situação, estou numa dúvida, estou com uma circunstância, preciso de uma direção, quero uma oração. Ok? 24 horas. Não, 24 não, porque aí, né, a partir das 24 horas, da meia-noite eu não atendo mais, só no outro dia. Estou brincando, se for algo sério, pode chamar, pode ligar, não tem problema. Combinado?
Olha lá. Então Paulo aqui ele diz que não cessou, não cansou, não parou de admoestar, de alertar as pessoas, até mesmo pessoalmente, com lágrimas. Verso 32, agora pois, encomendo-vos ao Senhor. Esse é um termo interessante. Paulo está entregando esses presbíteros aqui, entregando essa liderança nas mãos de Deus. É como se ele dissesse, o meu trabalho terminou. A partir daqui é com vocês. Esse termo entregando aqui, encomendando-vos, né? Encomendando é a mesma palavra, o mesmo verbo que Jesus usa quando ele diz, Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Paulo aqui está entregando os presbíteros às mãos de Deus, porque Paulo sabe que, em última instância, quem cuida da igreja é Deus. Quem cuida da sua vida é Deus, é o bom pastor, é Jesus Cristo, através dos ministérios, através, em especial, da palavra. Verso 32 ainda, encomendando-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, e o termo aqui é o Logos, é a palavra revelada, é a palavra bendita de Cristo, a palavra da graça, é a palavra que nos concede vida, é a palavra que nos abençoa, que nos traz luz, direção da parte de Deus. E essa palavra, ela tem, verso 32, ela tem poder. Você já experimentou o poder da palavra de Deus na sua vida? Você medita na Escritura, você lê a Escritura, você conhece a Escritura. A palavra de Deus tem poder na sua vida. Qual é o poder da palavra de Deus? O texto diz, para vos edificar. A palavra de Deus constrói a nossa vida. A palavra de Deus nos coloca em santidade, ou traz em nós a vida de Cristo, traz em nós a graça de Deus, a imagem de Deus sendo restaurada na nossa vida. Você já experimentou o poder da palavra de Deus, você tem sido transformado pelo poder da palavra. Essa palavra tem te dado esperança, essa palavra tem te dado luz, direção na sua vida, no seu coração, na sua alma. A palavra tem esse poder, então, de nos edificar, de nos dar herança, ou seja, na volta de Cristo, na vinda de Cristo, herança eterna. É a palavra de Deus quem traz isso a nós, é a palavra de Deus quem nos sela pelo Espírito Santo de Deus, como herança, como propriedade de Deus, entre todos os que são santificados. A palavra de Deus também tem esse maravilhoso poder de nos separar do mundo, do pecado, para o serviço a Deus, para a missão a Deus. Esse é o significado da palavra santificar, separar. O povo de Deus é um povo santo, é um povo separado, é um povo que foi comprado, é um povo que pertence a Deus e reflete essa santidade no coração, em primeiro lugar, nos pensamentos, em primeiro lugar, na alma. Isso reflete na vida, no dia a dia, na palavra, no agir, nos relacionamentos. Uma santidade que procede de Deus, mas vem ao interior do povo santo. Verso 33, Paulo volta ao seu próprio exemplo: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Paulo está dizendo, olha, o meu procedimento no meio de vocês não foi de cobiça. Eu não estava no meio de vocês procurando dinheiro. Eu não estava no meio de vocês procurando nem prata, nem ouro. E aqui a ideia de roupas, né? Roupas eram caras naquele tempo. Vestes, caríssimas. Paulo não tinha esse objetivo. Paulo não tinha essa cobiça, esse olho com o cifrão lá, cravado. Diferente dos falsos mestres, diferente dos falsos profetas, que buscam o lucro em cima do povo de Deus. Verso 34, vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário. Paulo trabalhou com as próprias mãos, fazedor de tendas, cuidou ali de alguns irmãos também, com aquilo que ele ganhava do seu trabalho. Verso 35, mostrando-vos em tudo que trabalhando assim é necessário socorrer os necessitados. Então o serviço também de Paulo
ou a ideia de que nós trabalhamos com as nossas mãos, que nós suamos para ganhar o nosso dinheiro, não é só para nós. Aquilo que Deus te dá não é só para você. Aquilo que Deus te dá é para que você também possa socorrer aqueles que precisam de ajuda. O seu trabalho, o seu dinheiro, o seu lucro não é, em primeiro lugar, não é seu. Né? Nós temos entendo eu, a ideia errada de achar assim que Deus nos dá 90% e 10% é dele, 10% pertence a ele. Eu pergunto, só 10% pertence a ele? Não, tudo pertence ao Senhor. Toda a nossa vida, tudo. E a ideia é que o nosso trabalho é também fruto, ou deve ser um fruto para outras pessoas. Para que outras pessoas possam também se beneficiar daquilo que Deus tem me dado. Senhor, me abençoe, para que eu possa abençoar outros. A ideia não é a gente acumular riqueza nessa terra. Isso é contrário ao Evangelho, contrário ao que a palavra nos ensina. Então, Lucas registra aqui uma expressão, uma frase de Jesus que não aparece em nenhum outro texto. Mais bem-aventurado é dar e receber. Mais feliz é o termo aqui. É aquele que dá do que aquele que recebe. Então a ideia é que nós possamos abençoar outras pessoas, que outras pessoas possam desfrutar do meu suor, do meu trabalho. Isso é bênção para mim. Isso é felicidade. Ainda bem que eu posso ajudar o meu irmão, ainda bem que Deus me deu capacidade, me deu condições de ajudar outras pessoas. Isso procede do Senhor. O texto termina com a despedida aqui então emotiva, a despedida final. A despedida final ficou ruim, né? Redundante, mas é uma despedida aqui então, nos últimos momentos de Paulo. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Paulo termina seu ministério com aqueles irmãos, com aquela liderança em oração, ajoelhado, em humildade diante de Deus, rogando ao Senhor as bênçãos de Deus sobre aquela igreja, sobre aqueles líderes, para que Deus os abençoasse. Mais uma vez, é Deus quem cuida da igreja. É Deus quem abençoa a liderança. Deus é quem é dono e dirige o seu povo. Verso 37, grande pranto entre eles, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijaram. Vemos, então, esse momento que a liderança tem um profundo carinho por Paulo, tem um profundo afeto, abraçam, beijam, choram. São seres humanos com fragilidades, com dificuldades, com fraquezas, como cada um de nós. E sentem saudade de Paulo antes dele partir, antes que ele vá, o pessoal já está chorando, porque ele disse que não vai mais, que eles não veriam mais o seu rosto. Paulo está deixando aquela região e eles então têm essa despedida final e acompanham até o navio. Aplicações para nós. Em primeiro lugar, ore pela sua liderança. Ore pelos líderes da igreja. Não ache que é fácil ser presbítero, que é fácil ser pastor. Não é. Não é fácil. Isso é um chamado que vem de Deus. Isso é algo que procede do Espírito Santo. Quem dispõe esses líderes para cuidar da igreja, eles precisam de oração, eles precisam da ajuda, eles precisam do cuidado do povo de Deus. Muitas vezes a liderança é criticada e deve ser criticada, mas eu creio que não pode ser somente críticas, que nós devemos cuidar daqueles que cuidam de nós. Se os líderes são bem cuidados, eles vão ter mais felicidade, alegria, facilidade para cuidar do rebanho de Deus. Paulo aqui nos mostra essa importância da liderança, uma liderança fiel, uma liderança bíblica, uma liderança que vai cuidar do ensino da igreja. Então, como que os pastores, como que os presbíteros devem vigiar o rebanho? Com a palavra de Deus, com a Escritura.
supervisionando, guardando, vigiando o povo de Deus com a palavra, para que falsos ensinos, falsas doutrinas não venham a arrebentar com a vida das pessoas. Essa é a forma que Deus coloca aí os seus presbíteros para cuidarem da igreja. Seja também um atalaia, alguém que anuncia o evangelho, alguém que avisa, que alerta as pessoas sobre os perigos de não se render ao Senhor Jesus Cristo, os perigos de morrerem, das pessoas morrerem como elas estão, sem se entregarem a Jesus, sem se arrependerem dos seus pecados. Esse é um papel não só da liderança, mas de cada um de nós. Também cuide de si mesmo, cuide do seu coração. Você que serve a Deus na igreja, você que serve em alguma área, qualquer área, e serve para qualquer um de nós. Cuide do seu coração. Guarde aquilo que entra no seu pensamento. Vigie, ore, encha-se da Escritura, encha a sua mente daquilo que ocupe o seu pensamento, seja aquilo que procede de Deus, da verdade, que tenha virtude. Nós vivemos num mundo, num tempo onde somos bombardeados com todo tipo de informação, numa velocidade enorme e numa quantidade colossal. Muitas vezes o nosso coração, a nossa mente está entulhada de coisas sem valor, coisas inúteis, e nós devemos nos encher das coisas celestiais, daquilo que tem valor. Confie na graça de Deus. Situações onde nós não conseguimos mudar, situações onde isso depende de Deus, de circunstâncias. Senhor, eu confio na Tua graça, eu confio no Teu favor, eu confio que é o Senhor a quem vai tocar, mudar isso, especialmente para aquelas pessoas que nós conhecemos que ainda não se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Nosso papel é ainda de sermos atalaias, de anunciarmos, de avisarmos, de alertarmos, mas em última instância é a graça de Deus. É um favor que Deus concede aos pecadores, perdoá-los. Senhor, tem misericórdia, derrama da Tua graça. Em penúltimo lugar, viva generosamente. Abra a mão. Tire o escorpião do bolso. Alguém aqui anda com o escorpião no bolso? Mas está tão difícil que eu não tenho coragem de... Abra a mão. Muitas vezes nós acumulamos, pensamos em guardar dinheiro, muitas vezes sem propósito, sem objetivo, ou algo para nós, algo mesquinho, algo egoísta. E Jesus aqui nos ensina a darmos. Mais feliz é aquele que doa, é aquele que dá. Isso foi o que Jesus Cristo fez. Entregou a própria vida por nós. Seja generoso. Dinheiro deve ser investido, deve ser guardado, mas ele precisa em algum momento ser gastado. Você não quer morrer e deixar lá um pote cheio de... Tenha sabedoria, mas eu creio que a palavra que nos ensina nos leva a termos uma vida generosa, a repartirmos, a doarmos, a darmos para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que conhecemos, sermos bênção na vida delas, sem esperar retorno. A ideia aqui não é para se emprestar dinheiro. Dê, entregue, sem esperar voltar. E por fim, cultive aí uma comunhão autêntica. Esses irmãos aqui estão chorando com Paulo, estão ajoelhando e beijando aquele homem, porque eles têm ali o coração na vida dele, têm emoção, tiveram um relacionamento profundo, 3 anos intensos desse gigante da fé, o apóstolo Paulo ali no meio deles, anunciando a palavra, pregando o evangelho dia a dia, dia e noite, com lágrimas, com ensino bíblico, com Cristo Jesus sendo exposto àquela igreja, aqueles irmãos. Uma palavra aos nossos líderes aqui. Cuidem do próprio coração, cultivem
a vida devocional, o relacionamento com Deus, para que o nosso rebanho, para que o nosso povo aqui, o rebanho de Deus, possa ser cada vez melhor cuidado, vigiado e abençoado por nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos o Teu santo nome, nós te agradecemos pela Tua santa palavra, pela direção do Senhor. A palavra é perfeita. Nós reconhecemos que, apesar desse livro ter sido escrito há tanto tempo, ele fala ao nosso coração hoje. É a Tua palavra. Nos ajude a colocarmos em prática, a vivermos a Tua palavra, não somente na nossa mente, na nossa boca, mas que o nosso coração e as nossas ações, ó Deus, possam refletir a Tua santidade, a Tua verdade e a Tua justiça. Oramos pela liderança dessa igreja, pelos nossos presbíteros, pelo nosso pastor, pelos nossos diáconos, pelas famílias dos nossos líderes. Colocamos também diante do Senhor todos aqueles que servem nesse lugar, seja na escola dominical, na limpeza, na cozinha, na mídia, Pai, cada área dessa igreja. Obrigado porque o Senhor tem levantado homens e mulheres para te servirem aqui nesse lugar, servirem o Teu povo, ó Deus. Possamos ser fiéis, possamos ser, ó Deus, servos humildes, ó Deus, seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o nosso amado Salvador. Oramos assim para a glória de Jesus. Amém e amém.